Levítico, capítulo 26, do versículo 3 ao 13. Levítico 26, do 3 ao 13. Quem encontrou, diga amém. Levítico, né, meus irmãos? Levítico é bem pertinho, né? Então vamos juntos aí ler a palavra de Deus. Se vocês obedecerem às minhas leis e os meus mandamentos, fazendo tudo o que eu ordeno, eu mandarei chuva no tempo certo. A terra produzirá colheitas e as árvores darão frutas. Versículo 5. As colheitas serão tão grandes que você ainda estarão colhendo cereais quando chegar o tempo de colher uvas, e estarão colhendo uvas quando chegar o tempo de semear os campos. Haverá bastante comida para vocês, e vocês viverão em segurança na sua terra. Versículo 6. Eu darei paz à terra de vocês. Todos dormirão sossegados, e ninguém os assustará. Pois farei desaparecer da terra os animais selvagens e acabarei com as guerras. Versículo 7. Vocês vencerão os seus inimigos e os matarão. 5 de vocês derrotarão 100 deles, e 100 de vocês derrotarão 10.000. Todos eles serão mortos. Versículo 9. Eu abençoarei vocês e lhes darei muitos filhos. Cumprirei as promessas da aliança que fiz com vocês. Versículo 10. As colheitas serão tão grandes que vocês precisarão jogar fora o trigo velho para terem lugar onde guardar o novo. Morarei no meio de vocês, na minha tenda sagrada, e nunca os abandonarei. Versículo 12. Estarei sempre com vocês. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Versículo 13 e último. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os tirei da terra do Egito para que vocês não fossem escravos dos egípcios. Eu os livrei da escravidão e os fiz andar de cabeça erguida. Amém? Eu posso fechar aqui e ir embora, irmão. Já ficou claro. Aí, eu sou professor de teologia, não posso deixar de te dar essa informação. Esta palavra foi direcionada ao povo de Israel. Porém, a partir do momento que nós fomos alcançados por esta palavra, por este evangelho, o que aconteceu? Aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, logo nós nos tornamos, por adoção, do povo de Deus. Então, esta palavra que foi dada a eles, recai sobre nós. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque se nós, o Israel de Deus, espalhado sobre a face da terra, tomarmos posse desse Deus poderoso, automaticamente a palavra dele está sobre nós. Quem entendeu, diga amém. Então eu quero apenas destacar para você, porque o texto ele é muito explícito. Ele não é aquele texto que é implícito, o que quer dizer. O Salmo 23 que eu preguei na semana passada, ele é implícito. Eu destaquei ali 23 motivos para você ser feliz. No Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pronto, é o resumo do capítulo inteiro. Vocês viram que 23 promessas ou coisas que Deus colocou naquele salmo. Então estava implícito, Deus trouxe pela revelação. Agora não, já está dito o que Deus tem para a minha vida, para a tua vida e para a tua família. Agora só falta uma coisa, pegar a chave, tomar posse, que é um princípio de autoridade, para você ligar. Por favor, irmão Josias, pega o carregador e conecta aqui para mim. Está ali, ó. Aqui. Tá? Não precisa disso não, já tem aqui, tá bom? Não precisa não, só direto. Vamos lá então. A primeira coisa, se você quiser anotar, anote.
Primeira coisa do versículo 3. Se vocês obedecerem. Vamos repetir no 3? 1, 2, 3. Se vocês... Gente, pega essa chave. Todos os problemas da humanidade, da sociedade, dos filhos, de nós, tudo é falta de obediência. Atravessou o sinal vermelho, há um risco de batida. Fez uma curva, uma bandalha, bateu, a probabilidade é bem maior nas bandalhas. Se você vê vídeo na internet, você vai fazer. Esse dia eu vi um vídeo, irmãos, olha isso, presta atenção. Uma senhora, ela parou era uma bifurcação, tinha para cá, era tipo uma estrada como se fosse a Avenida Brasil, mas muito mais larga. E aí tem uma parte que vem para cá, uma rua para cá e continua. Ela veio, quando ela passou da agulha, que se fala, né? Ela passou, eu acho que ela tinha que entrar ali, ela deu uma rezinha devagarzinho, foi dando ré, mas bem devagarzinho. Veio uma carreta, e para tirar dela, a carreta virou assim, tombou. Uma ação tão simplesinha, desencadeou, porque ela não poderia fazer aquilo, por mais que ela ligou o pisca-alerta, foi devagarzinho numa estrada, uma atitude dessa fez com que uma carreta virasse, tombasse, enfim. Então, o que Deus está dizendo para você? Obedeça, obrigado. Obedeça. Obedeça quando você chegar neste lugar e Deus te der a palavra mais dura que o teu coração rejeitar. Conversando com o irmão no intervalo da EBD, ele falou, pastor, eu também já tinha ouvido esse negócio de que tem gente que fala que nem precisa ler o Antigo Testamento, que agora é o tempo da graça, é o Novo Testamento, é Jesus e não sei o quê. Mas eu entendi que eu precisava ler. E quando eu fui ler, eu entendi por que Deus fez tanta coisa, e lutas e guerras, e Ele fez tanta coisa porque o povo tem a dura cerviz, o povo tem esse coração endurecido. Deus falou várias vezes, vocês são um povo de dura cerviz. Nós somos. Então, o que vai me ajudar para que as promessas de Deus se cumpram na minha vida é obedecer. Mas o diabo, o nosso adversário, o que ele faz? Presta atenção. Ele pega, desde pequeno, a criança nasceu da mãe, quando ela começa a poder se mexer sozinha, eu acredito aí com 2 meses, 3 meses, ela começa a fazer pirraça. Com 3 anos, com 2 anos, meu irmão, tu já não segura a bênção mais. Porque o coração da criança se inclina para a desobediência. E logo, por que quando chega com 12, 13, 14, 15, muitas vezes dá aquelas tretas? Por quê? Porque vai aumentando, vai se inclinando, a desobediência vai tomando espaço, aí é onde não quer mais ouvir pai, não quer mais ouvir mãe, quer bater de frente, papapá. Qual é o segredo? Aí começa aquela desgraça na vida do menino, da menina, ou até na nossa vida. O segredo que eu aprendi com Deus é melhor obedecer. Obedeça. Deus está falando para você aqui hoje, tudo que está sendo falado, tudo que está sendo dito desde o início, olha o caminho, não saia do caminho, mesmo que o caminho esteja pedregoso, obedeça. Para que as promessas de Deus se cumpram na tua vida, pastor, o que eu tenho que obedecer? Obedeça a palavra dele. Quando aqui for ministrado a palavra, que é o lugar onde você se alimenta, e disser isso, e você vê que está na palavra, está te confrontando, está te rasgando, está te arrebentando, e está te deixando até com raiva de mim, obedeça. Obedeça, porque se você conhece a palavra, você sabe que a palavra ela é espada. E a Bíblia diz que ela entra no interior, fazendo divisão entre juntas e medulas, entra rasgando. Então a primeira coisa que você tem que entender é, eu preciso obedecer. Ele diz aqui, se vocês obedecerem as minhas leis e os meus mandamentos, fazendo como eu ordeno. Tem cristão ou crente que quer fazer do jeito dele, do jeito dela. Não, é do jeito da palavra. Você pode até achar que você está certo, mas se a palavra está dizendo isso aqui, fala, não, eu vou ficar com a palavra.
Se a palavra de Deus me diz que as más conversações corrompem os bons costumes, se a palavra de Deus me diz que eu não devo estar na roda dos escarnecedores, porque aquilo ali vai ser ruim para mim, aí eu pego e falo, isso aí não tem nada a ver não, isso aí que o pastor falou, eu não concordo não, a gente está no mundo, a gente tem que estar no meio da galera. Jesus, olha o que eles usam. Jesus andou no meio dos pecadores, só tinha um pequeno detalhe. Tu ouviu Jesus falando palavrão porque os outros estavam do lado dele falavam? Não. Você viu Jesus saindo com 3, 4 mulheres porque quem estava do lado dele falava? Você viu Jesus roubar imposto porque quem estava do lado dele roubava? Não. Ele ia e fazia a diferença. Se você for fazer a diferença, você circule tranquilamente. Mas se você sabe que você tem inclinação para a carne naquela área, você tem que ouvir a palavra de Deus, obedecer e livrar a tua alma. Depois que você se fortalece, você pode se relacionar com essas pessoas, porque você já está fortalecido. Quem está entendendo, diga amém. E aí, a outra palavra que eu quero destacar está no versículo 4. Eu mandarei chuva no tempo certo. O que eu estou fazendo aqui contigo é analisar a palavra de Deus literalmente, porque aqui é Ele pessoalmente que fala. Quem fala? Eu mandarei chuva no tempo certo. Sabe o que significa isso? Pode ser que ainda não aconteceu na sua vida. Mas Ele está dizendo que Ele manda a chuva, a bênção, o que for, no tempo certo. Ah, pastor, mas eu já estou esperando, é muito tempo. Será que você está preparado? Eu já vi muita gente ser abençoado por Deus e se lascar todinho. A culpa não foi de Deus. A culpa foi da pessoa que não se preparou, não fez conforme o protocolo espiritual. Então a segunda coisa é, fica tranquilo, Deus vai fazer no tempo certo. A outra coisa aqui, no versículo 5, as colheitas serão tão grandes que vocês ainda estarão colhendo cereais quando chegar o tempo de colher uva. Sabe o que significa isso? A bênção vai ser tanto que às vezes não dá nem tempo de acabar. Você está entendendo? Você vai estar recebendo coisas, uma coisa atrás da outra, não necessariamente uma literalmente atrás da outra, mas as coisas vão acontecer na sua vida com uma sequência tão abençoada que você já vai receber uma boa notícia, daqui a pouco chega outra, daqui a pouco você está nem usufruindo daquela, já chega um outro. Não sei se vocês já passaram por essa fase tem época que é escassez. Rapaz, mas ninguém abençoa, ninguém dá um negocinho, ninguém chama nem para comer fora, ninguém chama nem para uma festa. Rapaz, quando eu passava minhas necessidades, eu ficava assim, tomara que alguém chame para festa. Gente, não aparecia uma festa. Meu irmão, tu nem se recuperou de uma, já vem outra. Aí tu ganha um presente aqui, daqui a pouco já está chegando o teu presente. Aí tu ganha um bolo aqui, daqui a pouco está chegando. Esses dias eu ganhei 2 bolos. Aí eu falei, graças a Deus. Coloquei na mala da bênção, né? Meu carro é a mala da bênção. Eu vou comprar uma mala maior. Aí a irmãzinha veio, pastor, aqui para o senhor. Irmãos, quando eu vi o peso, era uma vasilha, uma panela com lenço em cima. Lenço não. Como é o nome daquilo? Pano de prato. Para você ver a intimidade que eu tenho com cozinha. Pano de prato. Aí eu peguei, Deus já revelou o que estava ali dentro, irmão. Porque eu já sabia dos dotes da irmã. Inclusive temos que orar por ela, tá dodóizinha. Tá melhorzinha, né, irmão Carlos? A irmã Tânia? Tá melhorzinha. Então dê um carinho nela, Carlos. Dá um carinho nela, dá um cheirinho aqui. Vieram da lua. Ih, rapaz, veio da lua de mel, a irmã caiu. Eita, olha aí, ó. Rapaz, não, segura o carinho então, irmão, que a irmã não aguentou, não. Aí, escuta bem. Eu quero que você entenda o seguinte, ela está lá assistindo na live lá, irmã, fica tranquila. Aí, ela ia pregar hoje de manhã, eu liberei, tadinha, ela está tossindo, né? Aí, essa friagem aí, o irmão quer ir para esses lugares caros aí de Gramado, não sei das contas aí, tem que ver Aí, escuta bem aqui, eu estava falando de quê? Hã? O pano de prato. Vocês gostam da vida dos outros, né? Aí quando eu vi o peso, sabe o que era? Baião de 2 com queijo coalho por cima. Cada costela desse tamanho assim. Irmãos, vocês estão entendendo isso? É porque o senhor é pastor. Vocês sabem que vocês já passaram por isso, de pessoas abençoando a vida de vocês, abençoando os filhos de vocês, Deus concedendo coisas para vocês. Não é só comigo, eu estou dando um exemplo porque eu estou pregando. Mas se você vier pregar aqui, você vai ter exemplo para contar. Porque o mesmo
Deus que eu sirvo é o teu Deus. Quantas vezes você estava pensando em alguma coisa e alguém chegou com aquilo que você estava pensando? É verdade ou não é verdade? Então, Deus é o Deus que faz isso. Outra coisa que ele faz, está lá no final do versículo 5, diz assim, ó, e vocês viverão em segurança na sua terra. Sabe o que significa isso? Segurança não significa que você um dia não pode ser assaltado, não significa exatamente isso. Segurança é você estar seguro. Alguém pode vir assaltar, em nome de Jesus que não venha, mas se acontecer, se Deus permitir, ele tem propósito. Ele tem propósito. Às vezes, roubou meu carro. Aí tu ia morrer com o carro lá na outra esquina lá. Então levou aqui para tu não morrer lá. Tá entendendo? Que preservou a vida e levou teu bem. E ainda fica vendo qual é o teu coração. Deus faz nesse negócio meio doido. Você está entendendo? Enfim, então eu quero que você entenda que o teu Deus e o meu Deus, ele vai te guardar, ele vai te proteger. Gente, eu sou, meu Deus do céu, grato por tudo eu já era. Só em passar pela pandemia, meu irmão. Só em passar pela pandemia, eu já devia a Deus. Gratidão eterna. Depois da pandemia, irmão, ixi, aí é isso que você tem que botar no teu coração. Eu tenho que, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu tenho que dar para Deus mesmo. Porque foi ele na hora pior da minha vida, que foi a pandemia. Ele me guardou, me livrou. Nós tivemos contato com pessoas com vírus, gente. Teve uma que pegou o cangote da pastora e beijou. Pastora, beijou a irmã. No outro dia, pastora, vai fazer o exame, pastora, que eu tô com Covid. Eu falei, meu Deus do céu. Daqui a pouco, a outra ovelhinha quebrou as patinhas. Pegou Covid. A irmã já estava ruim, ficou pior. Pastor, a ovelha está sozinha, pastor. E tá, irmão. A ovelha está com Covid, pastor. Fala, irmã. Deixa eu ficar com você, pastor. Tá com Covid? O quê? Eu não escutei. Covid? Sai fora, vai para lá. Aí eu falei, você não é pastor agora? Não, tô brincando, ela não era pastora, foi o teste dela. Foi o teste dela, a prova de fogo. Porque eu falei para ela, para ser pastora, você vai ter que carregar a ovelha. Aí eu falei, vai você buscar. Ela foi e a pastora... Eu vou trazer a foto dela. Eu falei, meu Deus, eu casei com isso, meu Deus. Ela com aquele máscara, 2 máscaras, é aquela placa transparente aqui, com a roupa que nós compramos, que eu comprei para ela, não era avental, não, era uma roupa mesmo, roupão, que amarra aqui atrás, de bermudão, que aí ela não se arrumava mais, irmão. Ela estava com aquele roupão. Eu tenho uma foto dela, tadinha, parece um menino assim, ó. E nós tivemos dentro da nossa casa, que tínhamos que fazer, uma pessoa que não, no momento não pôde ser ajudada por outras pessoas, porque a pessoa, não iam, né, ali, as pessoas tinham sua vida e não iam arriscar ali. A gente entende. Mas ali, Deus foi e nos guardou. Você tem noção? E foi um foco bem forte. E nós fizemos exames, fizemos vários exames. E nem já teve contato, nem isso. Vocês estão entendendo isso? Isso é segurança, gente. Isso é segurança. Da nossa igreja, nós não tivemos uma baixa. No sentido de membro mesmo. Vocês estão entendendo? Eu, para mim, como servo do Senhor, eu sou grato, porque isso é segurança. Amém? Ah, pastor, e quem morreu não foi seguro? Não, não estou dizendo isso. Cada um tem sua história, aprenda isso. Cada um tem seu histórico, ok? Mas nós respeitamos, nós ficamos 7 meses fechados. Todas as igrejas voltaram. Nós viemos voltar depois de 3 meses que todo mundo tinha voltado. Eu falei, respeitem o que está sobre a terra. Vocês respeitaram. Entendeu? Vamos lá então. A outra no versículo 7. Vocês vencerão os seus inimigos. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Eu demorei 25 anos da minha vida para entender que nós poderíamos ter inimigos.
Falei assim, não, peraí, essa palavra não é mais para a gente, porque a gente não tem mais que guerrear com outra nação para ter inimigo de nação. Mas fala a verdade, vamos ser sinceros, sem hipocrisia aqui na casa do Senhor. Não levanta os inimigos? Rapaz, nós está de boa no caminho. Nós não quer mal a ninguém. Nós quer viver na paz. Levanta os atribulados filisteu e começa a guerrear para cima da gente com uma largada e vem com espadada, irmão. Vocês vencerão os seus inimigos. Quando está falando de vencer, não está falando de você ir lá e matar, não está falando de você querer o mal, não está falando de você desejar o mal. É ter vitória. Alguém te magoou, alguém te entristeceu, alguém te caluniou, alguém fez mal a você, fica tranquilo, entrega na mão do Senhor. O que é orar pelos inimigos? A Bíblia manda orar. Senhor, toma conta. Mata. Tô brincando. É entregar na mão de Deus. Os irmãos falaram, amém, pastor, amém, amém. Não. É orar pelos inimigos, é falar, Senhor, tu sabes, tu és o juiz entre nós. Eu entrego nas tuas mãos. O que falou, o que deixou de falar, o que fez, deixou de fazer. O Senhor é o justo juiz. Se eu errei, amém. O Senhor faz o que tem que fazer. Se a pessoa errou, o Senhor faz o que tem que fazer. E via de regra, Deus tem misericórdia, vai tentar que aquela pessoa volte e tal. Aí a melhor coisa que tem é você liberar a pessoa. Porque se você ficar preso, carregando o morto nas costas, você não vai viver sua vida. Até porque quem machuca, quem faz, vai viver a vida deles. De boa na lagoa. Continua fazendo a mesma coisa. Você está entendendo? Então assim, e a pessoa é digna de condenação? Não, porque nós também não somos perfeitos. A gente também erra com as pessoas. Me magoaram. Eu também já magoei também. E se duvidar eu falo um negócio aqui, tu sai magoado. E aí? Então libera, perdoa. Por isso que a Bíblia diz, ora e perdoa. Por isso, ok? Então vamos para a gente fechar aqui. 9, versículo 9. Eu abençoarei vocês e lhes darei muitos filhos. Pastor, misericórdia. Esse finalzinho eu não recebo, não. Ainda mais quem tem um filho só, fala, pastor, não quero mais não. Irmã Vanessa, quer muitos filhos, irmã Vanessa? Ela já está lá assim, ó. Aqui quando diz isso, sabe o que é? É porque está no início, irmã. Quando o Vicente olhar para a carinha dela, com 8 anos, mamãe, eu estou tão sozinho. Mamãe, eu queria tanto ter um irmãozinho, uma irmãzinha. Aí você espera. Correndo aqui de novo. Pegou? Eu e a Paula, a gente falou, não, só o Biel, realização. Daqui a pouco vem o Biel, estou me sentindo sozinho. Sabe o que significa muitos filhos? Não exatamente ter só muitos filhos. Quando a Bíblia falou assim, crescer e multiplicar, e todo mundo fala assim, ter filho, também. Mas multiplicar não é só ter filho. É você conquistar, fazer. Aqui, ter filhos é ter resultados. É ter coisas que você vai dizer, são meus. A igreja é um filho para mim. E dá trabalho como um filho. Ainda bem que vocês são filhos. Tem uns que são mal criados. Josias, palmadinha de vez em quando. Estou brincando. Então Deus quer te abençoar. Ele falou isso. Eu vou abençoar vocês. Cumprirei as promessas da aliança que fiz com vocês. Ei, Deus fez aliança com a gente. Lá na palavra. Está lá na palavra. O testamento está pronto. O antigo e o novo estão prontos. Tem promessas. Quando você me buscarem de todo o coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Se colocar oferta e dízimo na minha casa, eu vou abrir janela. Tem mais de 3.000 promessas. Aliança. O nosso Deus é um Deus de aliança. Para de ficar cantando. Deus de aliança, Deus de promessa. E tu não sabe nem que tu está cantando. Você precisa entender que o nosso Deus é um Deus de aliança. Ele fez alianças e outra coisa, ele zela pela palavra dele. Então ele tem aliança com você, por isso que é difícil. Quem conhece a Jesus, que se afasta, é mais difícil para essa pessoa viver lá fora do que uma pessoa que nunca veio na igreja. Essa pessoa que nunca veio na igreja, ela sobrevive de boa lá, assim, em trancos e barrancos, mas vai. A pessoa que se afasta, ela se lasca todinha 10 vezes. Por quê? Deus tem aliança com ela, Deus tem pacto com ela tem pacto com Deus, ela tem coisas com Deus. E essa questão de aliança e pacto é espiritual, ou seja, você sabia que tem gente, isso aqui é para vocês, hein? Tem gente
que quando era do mundo, fez promessa. Não precisa levantar a mão. Santo Antônio, São Carlos Damião, foi na praia, jogou o pente lá para a moça lá do mar. Irmã nunca fez, mas tem gente que já fez. Botou o barquinho para a senhorita lá. Teve outro que fez isso, teve outro que fez aquilo. Ei, isso tudo tem gente que fez voto e não pagou não. Fez promessa. Se eu conseguir isso, São Longuinho, eu vou dar 3 pulinhos. Não pulou. Está devendo no mundo espiritual. Por isso que Deus, ele vai lá e faz pactos, alianças, para que a gente faça votos e faça aliança com ele. Para quê? Para quebrar todas as alianças que fizeram. Porque senão você fica sendo cobrado a vida toda. Está pensando que eu estou mentindo? Vá perguntar a uma pessoa de centro por que eles não gostam de dever a santo. Santo. Por quê? Porque eles cobram. E cobram mesmo. No mundo espiritual há uma cobrança. Por isso que Deus vai lá e fala assim, ó, quem tem aliança comigo está comigo, ninguém toca. Por causa desse negócio aí. Mesmo assim você tem que pedir perdão, hein? Eu já ensinei isso na série lá, não preciso repetir. Você tem que pedir perdão, porque às vezes você está na igreja com a vida travancada, porque você fez promessa e esqueceu de promessa. E outra coisa, por que você tem que fazer alianças e votos diante de Deus e pegar, quando você gastou dinheiro lá fora com outras coisas, você fez aliança. Quando você bebeu com dinheiro, você fez aliança com o Zé. Vai estudar. Quando você bebeu, você fez aliança com o Zezinho. Quem está ligado aí sabe quem é Zezinho. O 7. Vocês estão rindo, mas fez aliança. Fumou, jogou fumacinha. O vovô. Misericórdia mesmo, tem que pedir. Sabe por quê? Porque a gente brincou lá fora, no mundo espiritual. Nós temos um Deus de aliança e nós não fazemos aliança com ele, só somos crentes. Aliança é no coração. Como é que você tem aliança? Eu fiz uma aliança com a Paula. Literalmente, né? Aliança símbolo, que é ser crente. Ser crente é isso aqui, você tem uma aliança de crente. Só que eu não vou para casa hoje, não. Hoje eu não estou afim de ir para casa, não estou afim de ver a cara da Paula. A Laurinha, misericórdia. Quer ficar ali, ai pai, vamos ver um desenho. Não quero ver não. Eu não vou para casa hoje não. Vou daqui a 3 meses. É possível fazer isso? Mas eu sou livre, eu posso fazer. Por que eu não posso fazer? Queria eu fazer isso, não fizesse aliança. Aliança significa compromisso. Zelo com aquilo que eu me propus fazer. Quem está entendendo, diga amém. Deus está dizendo para você, não brinque. Porque lá fora nós fizemos centenas de alianças até sem saber. Pactos, promessas. Pastor, eu nunca fiz. Mas tua mãe fez, talvez. Tua avó fez. Te deu lá para o Cormim. Tua mãe fez a promessa, não pagou. E quem é o elemento da promessa? É tu. Aí o sapricó fica te perturbando, tu não sabe por quê. Mas estou na igreja. Mas no mundo espiritual tem lá uma aliança, tem um negócio. Vocês estão entendendo por que é necessário você estar na casa de Deus, fazer alianças com Deus, fazer voto com Deus, e o dinheiro que você gastou lá fora, a forma que você tem de limpar isso é abençoando o reino de Deus agora. Vou revelar uma chave para você, que se você quiser acreditar, você acredite. Se você não quiser, você é livre em Cristo Jesus para também não acreditar. Mas escute, tudo, eu ensino isso no curso de finanças. Tudo que você comeu, e eu não estou condenando ninguém, porque eu também já fiz isso, mas eu já sei o caminho, já liberei e agora eu só recebo. Tudo que você comeu a sua vida toda, desde criança até a fase adulta, que você comeu no mercado, que você defraudou alguém de alguma forma, que você pegou, a caneta Bic que você pegou, e você, aquela que, coitada, você foi lá na cidade, assinou e trouxe, essa daí não. Você pede perdão, não tem como, a não ser que você volte lá. Mas eu digo aquela que você fala assim, aqui tem muita caneta, umazinha não vai fazer falta. Aqui tem muita bolsa nesse mercado, o mercado é rico, eu preciso de bolsa para o meu lixo, e você roubou aquela bolsa?
Quantas bolsas tu roubou, irmão? Quanto dá esse dinheiro? Eu quero dizer para você, sabe quanto que o Guanabara economizou com esse negócio de não mais da bolsa? R$1 milhão. Custo de bolsa que eles fabricam própria. Sabe o que eu quero que você entenda? Você e eu lesamos pessoas. O biscoito que você comeu no mercado, quanto biscoito tu comeu da tua idade tenra até a fase adulta? O Seite até hoje come, não aprendeu ainda. Vai lá, você, pastor, mas eu comi um biscoitinho só, pastor. Deu prejuízo pro dono do Guanabara, ele é rico. Só que você abriu o pacote e o pacote não vai dar para ser vendido. Então você fica com o preço do pacote todo. No mundo espiritual você vai pagar. Então tem muita gente com déficit financeiro que não consegue se levantar porque tem dívida no mundo espiritual. Qual é a forma, pastor? Pelo amor de Deus, eu já chupei muita uva no mercado, pastor. Eu botava o caixa assim no carrinho, ia só, uva de um lado, uma linguicinha do outro, só comendo, e eu ia com fome, pastor. Deus me entende. Não, meu filho, isso aí ele não entende, não. Aí o que acontece? E agora? Você pagou o dono do mercado, mas eu fiz compra, mas tu roubou o negócio lá. Compra é uma coisa, roubo é outra. Mas eu estava com fome, mas Deus te deu dinheiro para tu ir lá no mercado. Para que tu foi comer a comida do mercado? Por que tu levou para casa e comeu em casa? E por que tu não comeu em casa para ir para o mercado? Está errado. Pastor, amanhã eu vou sair com uma caixa de uva devolvendo. Não dá. Tu vai chegar lá no Guanabara, eu quero botar 3 caixas de uva aqui, que eu já chupei as 50 aqui. Você vai ser preso. Qual é a forma? Estou falando agora sério. O que você lesou, você agora abençoa. Que aí no mundo espiritual, você será o quê? Justificado. O que você lesou no mundo espiritual, você agora planta no mundo espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Isso, eu estou falando de uma forma muito leve, para não ficar pesado. Mas eu estou falando do mundo espiritual. Os demônios, eles têm legalidade, porque fizeram coisas financeiras. Tem gente que está pagando até hoje o que fez. E aí eu quero fechar. A última coisa que eu quero destacar. Versículo 11, vamos para o 11 para a gente fechar. Morarei no meio de vocês, na minha tenda sagrada, e nunca abandonarei. Aí no versículo 12, estarei sempre com vocês. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Sabe o que significa isso? É o que eu tanto tento dizer aqui, mas eu acredito que vocês já pegaram. O que ele falou? Eu vou estar na tenda. Porque ele falou assim, eu vou estar no coração só de vocês, eu vou estar. Não. Deus sempre destacou que precisa haver um lugar aonde você renova as energias. Por exemplo, isso que eu acabei de falar do mercado, em outro lugar você jamais ouviria. E via ficar preso a coisas do passado sem saber por que você está sofrendo na igreja. Então o dízimo, a oferta, ela é também para limpar a tua barra no mundo espiritual também. Além de ser plantio, é também para anular o que foi feito no mundo espiritual. Coloque-se de pé, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida e que você entenda que existem promessas, isso filho, que existem promessas sobre a tua vida, que elas só vão se cumprir se você obedecer o que foi dito hoje para você. Nunca, aprenda isso. Quando eu ministro, quem está ministrando? É o pastor Ney, meu amigo. Poxa, ele vai descer daqui a pouco, vai me dar um abraço, vai falar comigo. Óbvio, aqueles que eu consegui falar. Mas nunca confunda o que a minha pessoa, com a palavra de Deus. Sabe por quê? Talvez você possa não concordar comigo e não obedecer o Ney como seu líder. Mas eu te peço, para o bem da tua alma e da tua família e da mudança que Deus quer fazer na tua vida, obedeça a palavra. O primeiro versículo que ele diz é: me obedeçam os meus mandamentos, os meus estatutos. E aí sim, vocês vão receber as bênçãos do Senhor. Então Deus está dizendo para você que está na live, você que está aqui, continue obedecendo, continue lutando para fazer aquilo que é correto. Eu lembro que eu já fiz muita coisa que não era correta. Por isso vocês me veem com essa preocupação de, explicar, de falar e tentar me justificar. Se você me prestar um dinheiro aqui agora e eu não puder te pagar, eu vou falar, por favor, segura aí, tal dia assim. Eu fico preocupado porque eu não quero agir como era antes. Se alguém esquecer alguma coisa aqui, meu Deus do céu, pode ser de ouro, pode ser do que for. Eu sei que se eu pegar aquilo ali para mim, eu conhecendo essa palavra, sabe o que vai acontecer? Eu vou me dar bem.
Eu vou pegar o anel de ouro que esqueceram aí, posso até vender ou usar ou vender e pegar o dinheiro. Mas pelo conhecimento da palavra, eu sei que eu vou ter que pagar aquilo ali no mundo espiritual. Aí chega ali na frente, alguém vem, bate no meu carro, eu tenho um prejuízo maior do que o anel que eu peguei. Até porque aí você fica liberado no mundo espiritual e o diabo ele não tem crivo, ele não tem senso. Sabe o que ele faz? Ele sempre vai querer arrancar mais além daquilo que você fez. Porque deu legalidade. Então, em nome de Jesus, Deus tem promessas na sua vida, mas promessas essas que não estão se cumprindo, porque de repente você não está obedecendo. Talvez você não entendeu ainda que muita coisa que foram muitas promessas que você fez lá fora, muitas alianças, muitos pactos, nós fizemos pacto quando pulamos o carnaval. Quando você botou na sua criança uma fantasia de carnaval, você fez pacto ali. No mundo espiritual, no mundo, nem palavra. Toda palavra, pelas palavras nós seremos condenados ou absorvidos pelas nossas palavras. Tudo que emana de mim, de você, pensamento, ações, palavras, comportamentos, tudo. Todas as ações, boas, ruins, isso permeia o mundo espiritual, isso alimenta o mundo espiritual. Os anjos, eu já orientei vocês, vai ler lá este mundo tenebroso, você vai ver ali, apesar de ser uma ficção, mas é uma ficção baseada em coisas reais. Os anjos, eles são ministradores. Então você ora e eles entram em ação, ok? Os anjos são assim. Daniel orou, o anjo já veio para ministrar. O mundo espiritual, eles são anjos caídos, mas são anjos. Então eles também trabalham por ministração. Pela sua ação, pela sua atitude, da legalidade. Deus te chamou aqui hoje para dizer que Ele tem promessas na sua vida. Mas anule as legalidades, anule as promessas, os pactos, as alianças que você fez. E a forma que tem é você estar na casa do teu pai, na tenda, aonde ele se faz presente. E também que você ajude a obra, o reino de Deus, para que você anule o máximo que você puder. Por isso que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, todo o dinheiro que eu gastei lá fora, eu não tenho pena de colocar na obra de Deus. Pagava R$1.000 numa fantasia, eu acho isso absurdo. Há 20 anos atrás, R$1.000 numa fantasia, meu irmão, Deus que me perdoe. Merecia a morte para ficar rodando no sol quente com a bate-bola igual um maluco. Gastava esse dinheiro lá. Por isso eu não tenho pena de colocar na obra de Deus o que for necessário. Porque eu quero anular cada dia da minha vida tudo que eu fiz de errado diante do meu Deus. É a minha honra empenhada diante dele. Então que seja assim sobre a tua vida nesta manhã. Eu quero te conclamar para que hoje à noite você esteja aqui renovando também, porque vai ter uma palavra de Deus também. Para fechar esse dia. A semana toda é nossa. WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, política, tudo aí, trabalho, legal. O domingo é do Senhor. É o 10% da sua vida. Pastor, eu não sou obrigado. Sim, de fato, você não é obrigado. Mas se você calcular, essa conta nunca vai fechar. Quando você dedica 99,99% do seu tempo, se você fizer um cálculo, você vai ver que, se duvidar, 150% da sua vida é dedicada a coisas que não são para Deus. E aí, quando chega no domingo, que é a oportunidade que eu e você temos de estar aqui e adorar como não adoramos em casa, de falar, de ouvir, de declarar amor, de fazer tudo que é bom, honesto, tudo que é de boa fama, tudo que há louvor. Aí você, não sei, né? Eu já fui, eu estou cansado. Aí você começa a botar empecilho. Em nome de Jesus. Fica no caminho. Vê se há em nós, Senhor, algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Quero abençoar a sua vida e depois, no final, ministrar a bênção apostólica sobre a sua vida. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, aqui está o teu povo, Pai. O povo de Israel espalhado sobre a face da terra. Pai, eles estão aqui, eles não vieram brincar. Eles vieram ouvir a tua palavra, ser igreja, amar. Mas em nome de Jesus, que esta palavra que nós recebemos, tão gostoso é saber que o Senhor tem promessas para nós. E essas promessas que acabaram de ser ministradas são reais. Além de estar na tua palavra, no teu testamento, foi dita pelo próprio Deus. O Senhor declarou: eu tomo posse. Mas Deus nos perdoa,
por ações, pensamentos, atitudes, comportamentos que têm te desagradado e têm trazido sobre nós, pela nossa desobediência aos teus mandamentos, reações. Mas nesta manhã, o Senhor nos orienta a nos posicionar, a receber as promessas, consertar a nossa vida e viver o que o Senhor tem para realizar na vida de cada pessoa aqui. O Senhor me diz aqui agora que o Senhor tem coisas específicas para fazer na vida de cada pessoa aqui, que o Senhor estava sendo impedido no mundo espiritual de realizar pelas leis espirituais. Mas pessoas aqui entenderam esta palavra e estão decididos a voltar à essência. Estão decididos a se posicionar como nunca e estão decididos a obedecer a tua palavra. A partir de agora, vidas aqui estão sendo liberadas para receber as promessas que o Senhor tem. E ser anuladas todas as promessas erradas, os pactos e alianças que foram feitas sobre a vida dessa pessoa. Está sendo quebrada agora, na autoridade do nome de Jesus e pelo poder que tem na palavra de Deus. E nós declaramos, em nome de Jesus, e quem recebe, diga amém. Que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre o seu passado, sobre o seu futuro. Que estas bênçãos sejam sobre todas as decisões e entendimentos que você tem chegado neste lugar. E que estas bênçãos também se estendam sobre o ministério de ensino Palavra Viva e sobre todo Israel verdadeiro de Deus, espalhado sobre toda a face da terra. E que estas bênçãos poderosas ministradas hoje sobre a tua vida te acompanhem, não somente no dia de hoje, mas para todos sempre. E quem recebe, diga amém.